Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques dessa edição. Como a FIFA se posiciona em meio às críticas aos Estados Unidos? México recebe a abertura da Copa em meio à onda de protestos. E na reportagem do dia, você confere as dificuldades enfrentadas pelos torcedores para acompanhar a Copa no território estadunidense. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. Fora de campo. Aqui é o Brasil! Além da edição de 2026 ser a maior da história, também é a mais polêmica, e o público cobra um posicionamento da FIFA. Mais informações com o repórter Enos Monteiro. A Copa do Mundo ainda nem começou, mas um dos assuntos mais debatidos nos bastidores não envolve a bola rolando. A relação cada vez mais próxima entre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem gerado críticas e levantado dúvidas sobre a neutralidade da entidade. Nos últimos meses, a FIFA se viu envolvida em polêmicas relacionadas a vistos, controles migratórios e restrições enfrentadas por delegações, árbitros e torcedores. Os casos ganharam repercussão internacional e trouxeram para o centro do debate a influência do governo americano sobre a organização do torneio. Para críticos e espectadores, a proximidade entre Infantino e Trump coloca em xeque a imagem de impassibilidade que a FIFA costuma defender em seus discursos institucionais. Em coletiva à imprensa na última quarta-feira, Infantino respondeu com indiferença quando questionado sobre as restrições. Quero dizer, confiem em nós, porque estamos trabalhando nos bastidores, estamos tentando compreender a situação. Há coisas que podemos saber, coisas que não podemos saber, coisas que nos são informadas e coisas que não nos são informadas. E nós sempre tentamos tornar a situação o mais positiva possível e encontrar soluções. Às vezes conseguimos, outras vezes não. Acho que já foi um sucesso conseguir trazer o Irã para jogar nos Estados Unidos. E o questionamento mais duro veio de dentro da própria história da entidade. O ex-presidente Joseph Blatter afirmou que a proximidade entre Infantino e Trump contraria o dever de neutralidade previsto nos estatutos da FIFA. Enos Monteiro para o Diário da Copa. Diário da Copa. México recebe a abertura da Copa em meio à onda de protestos. Confira com o repórter Bruno Goulart. Enquanto o México se prepara para receber a abertura da Copa do Mundo de 2026, a cidade do México enfrenta uma onda de protestos liderados pela CNTE, grupo dissidente do maior sindicato de professores do país. O movimento reivindica aumento salarial de 100%, a revogação de uma lei de pensões aprovada em 2007 e a reintegração de docentes demitidos. As manifestações começaram em maio e se intensificaram sem que um acordo com o governo fosse alcançado. Nas ruas, os professores bloqueiam avenidas, ocupam pedágios e realizam protestos em frente a prédios públicos. O grupo já derrubou estátuas alusivas à Copa no Passeio de la Reforma e instalou um acampamento próximo ao Zócalo, praça central da capital e sede da principal fanfest do torneio. As autoridades responderam com barreiras de concreto e mobilização de agentes de segurança nas proximidades do Estádio Azteca. Além dos professores, outros setores insatisfeitos com o governo, como trabalhadores do transporte e da indústria alimentícia, também aderiram aos protestos. Familiares de pessoas desaparecidas igualmente marcam presença nas manifestações, denunciando que o governo prioriza a Copa
em detrimento da crise de desaparecimentos no país. Em meio aos protestos, o governo mexicano garante que as manifestações não irão interferir na abertura da Copa. É a terceira vez que o país cedia a competição, desta vez em conjunto com Estados Unidos e Canadá. Bruno Goulart para o Diário da Copa. Reportagem. Embora o torneio esteja dividido em 3 países, as atitudes dos Estados Unidos no que diz respeito à recepção e tratamento dos atletas e torcedores têm chamado a atenção. Confira na reportagem de Fabrício Serrão. A Copa do Mundo de 2026 já começou com uma política de imigração rigorosa com muita burocracia. As exigências migratórias americanas provocam incerteza e temor. Organizações internacionais e a ONU já alertavam para o rigor dessas medidas. Para o torcedor brasileiro, a maior barreira foi a disputa contra o relógio para conseguir o visto. Com filas de esperas longas e agendamentos apertados, muita gente que já havia comprado entradas viu o sonho da Copa barrado na burocracia. O resultado disso reflete diretamente nas plataformas oficiais. Segundo dados recentes publicados pelo jornal britânico Financial Times, mais de 160 mil ingressos para a fase de grupos estão encalhados para revenda. No total, são cerca de 180 mil bilhetes no mercado, um volume altíssimo de pessoas tentando reaver o dinheiro de jogos que não poderão assistir. É o caso do publicitário Felipe Freitas, paraense que mora em São Paulo, que planejou a viagem completa, mas teve o visto negado. Agora, ele enfrenta outra saga, a dificuldade para passar os ingressos adiante. É uma das Copas mais caras e realmente está sendo até difícil de revender esse ingresso. Até o momento eu ainda tenho chance de vender, porque eu tenho até o dia do jogo para vender esse ingresso. E é isso, eu não fui para a Copa, a intenção era ir, eu tinha condições para poder ir, pelo menos ficar 2 ou 4 dias somente para o jogo, mas não deu certo. E o motivo de eu não ter ido para a Copa é porque eu não fui aprovado para o visto americano. Esse foi o principal motivo de eu mudar os meus planos. A enxurrada de ingressos disponíveis na plataforma da FIFA deixou o mercado saturado. Com tantas pessoas na mesma situação que Felipe, reaver o investimento passou a ser tão difícil quanto conseguir a própria autorização de entrada nos Estados Unidos. Seja pela rigidez nas fronteiras ou pelo prejuízo no bolso de quem ficou, a Copa das Copas mostra que, antes da bola rolar, o primeiro adversário a ser batido é o consulado. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais G1, Folha de São Paulo e Forbes Brasil. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Ouça também pelo Spotify, Deezer ou YouTube do Laborejo. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.